tão difícil assim. Na verdade, a literatura, ela não existiu só. Quando a gente fala em literatura, a gente pensa em livros, né? Textos escritos. Na verdade, a literatura existe bem antes mesmo de os textos escritos existirem. Como assim? E como é que era, então? Na verdade, a literatura pode se manifestar no que a gente chama de forma oral, transmissão oral dos textos. Então, alguém inventa uma história, dá uma forma para aquela história e transmite oralmente. Nossa, são tantas narrativas, tantas histórias que a gente conhece hoje, que vê transportadas para o cinema e que surgiram assim, se propagaram inicialmente na forma de tradição oral. Quer um exemplo? Se você viu Troia, por exemplo, o filme, sabe que essa história foi contada por Homero, um grego, né? Um poeta grego, na forma de versos, no livro que se intitulou Ilíada, que contou a história da guerra de Troia e dos grandes feitos de Aquiles, um grande guerreiro quase invencível. Essas histórias todas circulavam ali na Grécia na forma de literatura oral. Até elas ganharem registro escrito, demorou um pouquinho. E aí há quem duvide se o Homero criou essa história ou se elas foram inventadas realmente pelo povo, por algumas pessoas, e ele só reuniu as histórias, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Se foi ele que inventou ou se ele só reuniu essas histórias, a gente não vai saber. Mas é fato que existe a literatura oral. A literatura dos nossos índios aqui no Brasil se propaga por via oral também, porque as línguas indígenas são ágrafas. O que quer dizer isso? Ágrafas. A de negação, grafo de escrita. São línguas sem escrita. Mas isso não impede que a literatura exista.